eu quero contar uma história onde eu quero agradecer uma amiga minha. Agradecer uma amiga por ela ter me inspirado a tomar uma decisão difícil e uma decisão que radicalmente mudou a minha vida para sempre. Essa minha amiga é Andréa Pinheiro. Andréa eu conheci quando eu ainda era adolescente na escola, ela era minha colega de escola. Mas quando eu tinha 15 anos, eu precisei tomar uma decisão muito importante. E se não fosse Andréa, os rumos da minha vida poderiam ter sido outros, totalmente diferentes. Então Andréa era uma colega que eu admirava. Eu admirava porque ela lia muito. E ela não lia só aqueles livros que a escola recomendava, mas ela lia por conta própria e ela compartilhava as experiências dela e a perspectiva dela sobre os livros que ela lia. Eu me lembro de uma vez, me tocou muito, quando ela mencionou Olga, o livro que ela estava lendo, e ela contava as coisas que Olga fez e experienciou na idade que nós tínhamos. E ela fez um comentário dela própria que ela disse assim: enquanto ela, com a nossa idade, já vivia tudo isso, nós estamos aqui, somente indo para a escola e voltando para casa. Indo para a escola, ou seja, não fazendo nada. E quando ela falou daquela forma, aquilo me trouxe essa perspectiva do diferente, do novo. Eu senti nela esse pulso dentro, esse pulso por aventura, por tomar decisões, por ter uma perspectiva mais ampla e não apenas ser uma filha que vai para a escola e que obedece os pais naquele status quo que nós vivíamos naquela época. Em um outro momento, teve um outro comentário de Andréa que eu me lembro que ela pensou em trabalhar. Ela disse: estou pensando em trabalhar. Porque se eu trabalhar, assim eu vou ter dinheiro meu próprio e eu vou ter mais independência, mais liberdade de fazer certas coisas sem precisar pedir dinheiro para meus pais. E aí Andréa começou a comentar quais os argumentos que ela estava pensando em utilizar com os pais dela para convencê-los de deixá-la trabalhar. E essa perspectiva dela foi outra que me trouxe assim, uma visão, uma abertura de visão. Ela trouxe esses conceitos, né, da liberdade, da independência, coisas que não passavam pela minha cabeça e não passavam pela cabeça da maioria de nós naquela escola, naquela turma, naquele grupo de amigas. E a Andréa, ela sempre trazia essas perspectivas assim da independência, da liberdade, da aventura. E ela parecia ser essa pessoa que tinha os horizontes mais amplos, a forma dela ver o mundo era mais ampla, pelas leituras dela, pelos interesses dela. E isso causava em mim admiração. Causava admiração e causava também essa identificação. Eu me identificava, porque tem pessoas que ouvem essas histórias, mas não prestam atenção nisso. Eu prestava atenção porque eu me identificava com esse sentimento do novo, da aventura, da liberdade, da independência. E então, nessa época eu tinha 15 anos de idade, eu recebi um convite da minha tia Zara, que morava em São Paulo, e ela disse assim: eu estou lhe chamando para morar 1 ano em São Paulo. Se você for para lá, você vai dançar, você vai estudar balé, jazz. Na minha escola, ela era proprietária de uma escola de balé. E você vai também aprender inglês, você vai ser matriculada na escola de inglês e você vai ter novas amigas. E aquele panorama inspirou em mim essa ideia do novo, essa ideia da aventura e também da realização de sonhos, porque dançar balé e aprender inglês eram sonhos meus na época. Mas outra parte do meu coração estava assim tão feliz em Recife, com aquele grupo de amigas, saindo, se divertindo. Eu estava vivendo assim o auge do sentimento de conexão dentro do grupo de amigas. E como que eu poderia deixar aquilo para enfrentar o novo? Como é que eu saberia se eu conseguiria formar um novo grupo de amigas em São Paulo? E se eu voltasse depois de 1 ano, será que minhas amigas ainda gostariam de mim da mesma forma? O que é que eu ia perder? Aquele medo da perda, né, me invadiu e eu me senti assim numa situação difícil de decidir, né? Fiquei difícil de decidir ali o que é que eu fazia. E a pessoa que eu procurei para me aconselhar foi a Andréa. Eu poderia ter procurado outras pessoas, mas eu conversei com ela.
Conversei com ela e expus para ela os meus medos, expus para ela o que é que me prendia aqui. E ela disse assim: Daniela, depois, quando a gente sair da escola, cada um vai seguir para o seu lado. Não pense que a gente vai continuar vivendo esse sonho de grupo de amigas. Depois cada um vai ter seu namorado, seu marido, cada um vai viver sua vida. Então não se prenda por causa disso. Está se abrindo diante de você oportunidades, aproveite. Se eu fosse você, eu aproveitava essas oportunidades. Então, aquele impulso que a Andréa me deu, naquela época, fez toda a diferença. Porque ela era uma pessoa que eu admirava, ela é uma pessoa que eu confiava, ela era uma pessoa que eu